Heródoto, em relação à questão da notícia, né? Nós sabemos que nenhuma pauta cai no colo do jornalista, uma pauta boa, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco uma das melhores pautas. Eu sei que a sua experiência é muito grandiosa, é até difícil falar, mas entre as principais pautas, né, as suas em relação às suas notícias, quais foram as mais desafiadoras? Olha, nós também todos sabemos o seguinte: ninguém faz jornalismo sozinho. É verdade ou não é? Nós Verdade, é fazemos em equipe, né? jornalismo em equipe, não é verdade? Quando a gente Sim, consegue uma boa reportagem, isso não saiu só da minha cabeça, nem só da cabeça do meu colega, isso é um conjunto, é um trabalho em equipe. É verdade que alguém assina aquilo, né? É verdade que alguém põe a cara lá para falar aquilo, mas é um trabalho de equipe, fundamentalmente de equipe. Agora é o seguinte, eu acho que quando nós estamos treinados, né, como nós estamos treinados, vou contar um caso aqui rapidamente. A gente percebe melhor. Vamos supor o seguinte, aqui em São Paulo, um belo dia, uma mãe foi na delegacia de polícia de um bairro aqui perto de casa, chamado Cambuci. Foi lá no bairro do Cambuci, na delegacia, e disse o seguinte: olha, eu tenho um filho de 5 anos, numa escolinha infantil, chama Escola Base. E lá tem dois casais, eles estupram as crianças e eles exploram as crianças sexualmente. Bom, o delegado, imediatamente se fez o boletim de ocorrência, chamou a mídia e contou para a mídia que estava fechando a escola, foi lá com a polícia, prenderam os caras, foi uma confusão danada e deu um escândalo coberto pela mídia de uma maneira geral. Bom, começou aí o que todo mundo conhece com o nome de Escola Base. As 4 pessoas foram presas. Uma das proprietárias foi torturada na delegacia de polícia para contar o que tinha feito lá. Bom, o escândalo tomou dimensão nacional. O Brasil inteiro tomou contato com isso. Onde se viu, pô? As crianças, imagina, sendo estupradas na escola. Bom, todos os veículos, com exceção de um ou outro, mas eu acho, com exceção de um só que eu conheci aqui, um jornal aqui em São Paulo, chamado Diário Popular. Com exceção deles, demais todos, televisão, rádio, todo mundo entrou de cabeça nisso. Mas pera um pouquinho. Todo mundo entrou de cabeça. Entrou. Nessa época eu trabalhava na TV Cultura e eu era comentarista de um jornal do meio-dia, chamava 60 Minutos. E a TV Cultura estava fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo fazia. E eu estava sentado lá na sala da maquiagem, porque eu preciso de maquiagem para poder estar no ar, estava sentado na sala de maquiagem, olhando a televisão, Jornal do Meio-Dia, que eu tinha participado. E entrou uma reportagem com um jornalista pelo qual eu tenho grande respeito. Aliás, eu fui aluno do pai dele. Florestan Fernandes Júnior. Aí entrou o Florestan, sentou do meu lado, e nós ficamos vendo a matéria dele. Lá com o delegado, não sei o quê, porque o delegado, blá, 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 blá. Aí terminou a matéria, eu falei: Florestan, já pensou se esse cara estiver mentindo? Eu falei assim: como assim? Eu falei: Florestan, se esse cara estiver mentindo, nós vamos puxar a escada e vamos ficar pendurados na brocha. Ele falou: meu, por quê? Ele falou: Florestan, nós não duvidamos do que esse cara falou. Bom, o que fez o repórter Florestan Fernandes? Ele já ia embora para casa, era 1 hora da tarde, 2 horas. Ele voltou na redação, pegou a equipe, saiu para a rua, e quando ele voltou no final da tarde, ele tinha levantado que era mentira que aquilo que o delegado havia dito. Em suma, com a reportagem dele, derrubou assim 15 dias de escândalo na cidade de São Paulo. Mas eu digo, isso para mim foi vamos dizer, uma oportunidade, né, de participar de uma coisa como essa, mas o mérito, obviamente, é dele, não é meu. Apenas me bateu na hora, dizendo o seguinte: será que é verdade? E daí eu juntei nas minhas coisinhas o seguinte: nós, jornalistas,
Temos que duvidar sempre. Então, o cara é delegado, vamos duvidar. Mas o cara é o governador, temos que duvidar. Mas o cara é o prefeito, temos que duvidar. O cara é o presidente, temos que duvidar. Faz parte do nosso código de ética duvidar sempre. Quando a gente não duvida, a gente corre um risco imenso de pisar na bola. Eu gostaria de contar essa história aí, viu? Você fica me provocando. Obrigada, adorei a história. Tempo que eu não contava essa história. Eu fiz em sala de aula também. Doutor, hoje a responsabilidade do professor em sala de aula é muito grande. A gente costuma conversar entre o corpo docente que as nossas aulas, elas precisam também ir além do fazer jornalístico, e até por meio dos livros de grandes autores, inclusive como você, nós conseguimos levantar discussões em sala de aula. As matrizes curriculares, elas mudaram bastante nos últimos tempos. Inclusive, hoje, nós não temos só introdução ao jornalismo, assessoria de comunicação, mas nós temos disciplinas como fundamentos de história e geopolítica contemporânea do Brasil. Nós temos jornalismo político e econômico, onde nós, com os acadêmicos, precisamos discutir, debater muito sobre economia, sobre política. A pergunta que eu faço é a seguinte, diante de tantas situações, de tantos casos, hoje colegas de profissão são agredidos na rua, você acredita numa terceirização da repressão? Uma terceirização do quê? Perdão, não entendi. Da repressão, onde hoje o próprio ouvinte, o próprio telespectador, o próprio cidadão começa a agredir o jornalista na rua? Olha, em 1831, governava o Brasil Dom Pedro I. Tinha um jornal aqui em São Paulo, chamado o Observatório Liberal, que descia o cacete no imperador todo o santo dia. O cara que escrevia lá e era o responsável pelo jornal chamava-se Líbero Badaró. Esse cara foi assassinado numa rua aqui em São Paulo, que tem, aliás, o nome dele, Rua Líbero Badaró, fica no centro da cidade, e agredido por um partidário lá do imperador. Então, violência contra jornalista, infelizmente, ela é histórica. Ela vem desde o passado. Eu não estou justificando, pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que... Eu não gosto desse jornalismo, eu mudo. Eu desligo o computador, eu procuro outro. Tá? Eu tenho que respeitar uma opinião que não é a minha. Mas não acredito nessa terceirização, porque só o Estado pode ter o direito da repressão. A não ser que a gente vou voltar de novo na história, né? Volte para a Alemanha de 1934 e aí você já sabe do que eu estou falando. Uhum. Ok, obrigada pela sua contribuição. É algo que eu estudo, viu, Heródoto? Eu faço doutorado na área de comunicação e linguagens, então isso sempre me ajuda muito a ouvir as opiniões dos colegas. Muito obrigado.